Tomamos a segunda parte do debate desta investigação do Repórter Sábado com Ana Leal, jornalista e autora da reportagem, Susana Fernandes, proprietária, também Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, e ainda o advogado Pedro Proença. Boa noite a todos e bem-vindos. Ana, bom, estamos aqui a falar de uma fita temporal muito longa, estamos a falar há mais de 10 anos. Em 2013, esta inquilina deixa de pagar a renda, entretanto, metem-se ações. Em 2016 há a questão das obras, em 2022 uma sentença que nunca chegou a ser cumprida. Bom, estamos aqui a falar de um novelo que nunca mais acaba. Sim, acima de tudo, o que está aqui em causa é a ineficácia ou a ineficácia da execução de ações judiciais. E está aqui posto a nu isto, não é? Porque estamos a falar de uma década, no meio disto tudo passaram-se 10 anos. E mesmo em relação à sentença judicial, foi em 2022. Depois há uma ação executiva e esta família continua eternamente à espera e a má notícia é que isto ainda se pode prolongar ainda mais no tempo, porque foi levantada a questão nesta reportagem da possibilidade, haverão com certeza divergências jurídicas em relação a isto, mas a verdade é que há lá um novo inquilino. E, portanto, isto pode implicar uma nova ação. O que eu gostaria também de dizer é que isto, obviamente, que tem que ser discutida a questão da lei do arrendamento. É inevitável, é obrigatório que este governo olhe para estes casos, porque este caso não é um caso único. Este caso espelha a realidade de muitos milhares de proprietários e senhorios. E essa é a questão. E de uma vez por todas tem que se olhar para isto, porque a lei que existe permite uma série de artifícios, uma série de incidentes que vai fazer com que estes casos se prolonguem no tempo. E o caso mais flagrante, na minha opinião, depois de ter feito esta reportagem, e que é patente ao longo de toda a reportagem, das filmagens que nós fizemos, é a questão do assédio no arrendamento, porque não é inocente que o novo inquilino, neste caso o advogado, que esteja sistematicamente a filmar e a dizer que está a ser coagido. O que é para as pessoas perceberem o que é esta questão do assédio no arrendamento, que depois o Sr. Professor, melhor do que ninguém, poderá explicar. Mas de uma forma aqui muito básica para as pessoas entenderem. Isto faz com que os proprietários tenham receio de lá irem. E o que aconteceu foi que esta senhora, a Susana, não conhecia ainda pessoalmente o inquilino e é perfeitamente legítimo, na minha opinião, tanto que eu fui acompanhar, filmando para a reportagem, é perfeitamente legítimo que ela queira saber quem é o novo ocupante ilegal, porque é ilegal, porque se não foram avisadas que há um novo inquilino, está numa situação ilegal, e é legítimo, dizia eu, que vão lá saber quem é que está na sua casa, porque as proprietárias são estas senhoras. E ele não faz mais nada. Telemóvel na mão, estou a ser coagido, as senhoras estão a coagir e passou o tempo todo nisto. Não é bem assim, tem que se provar a coação e não é com certeza este o caso. E pegando nesse momento que vimos na reportagem, eu diria que à partida a reação natural de alguém quando é confrontada com uma situação desse tipo é de questionar-se e tentar perceber aquilo que aconteceu. Vimos exatamente o contrário, alguém que já sabia do que se tratava. Exatamente. E falou logo na questão da coação. Da coação, tanto para as proprietárias como depois passou nesta frente de batalha para, neste caso, para mim e para os repórteres de imagem que estiveram a acompanhar esta reportagem. Porque ele esteve aqui ontem, já tive a oportunidade de dizer isto na primeira parte do debate, ele esteve aqui ontem precisamente numa tentativa claríssima de tentar condicionar o nosso trabalho, ameaçando. Pois, mas teve azar porque aqui isso não acontece, nós não nos deixamos intimidar, nem eu, nem este canal. E desde o primeiro momento vimos essas reações pouco naturais por parte deste inquilino. Susana Fernandes, já aqui falou das perdas financeiras que teve, mas eu também queria abordar aqui a questão, o seu pai acabou por falecer no meio deste processo que ainda não está resolvido. É uma situação que, além de desgaste financeiro, acaba por, ao longo do tempo, moer, passo a expressão, adoecer. Portanto, a revolta aqui é ainda maior. Sim, sem dúvida. É revoltante o meu pai ter falecido sem esta situação estar regularizada
É revoltante e frustrante para nós estarmos nesta situação há tantos anos, e a última coisa que eu quero é que as minhas filhas passem por aquilo que eu estou a passar neste momento, porque isto não acho normal, termos uma propriedade que é nossa, estarmos a tentar despejar alguém que não cumpre, porque, repare, a Dona Teresa não só não pagava rendas, como não conservou o nosso imóvel, como ainda por cima está a subalugar o nosso apartamento. Portanto, acho que está aqui tudo mal. Ainda assim, ela continua lá. A última coisa que eu queria era ter que deixar para as minhas filhas uma situação destas, porque já estamos desde 2019 a tentar resolver esta situação e não vemos uma luz ao fundo do túnel. E é, no mínimo, revoltante. Luís Menezes, o Estado está a transferir responsabilidades sociais para os senhorios? Há imenso tempo que é isso que sucede. Infelizmente, na prática, o Estado resolveu, pura e simplesmente, na altura, em 2012, ainda se tentou acabar com estas rendas, fez um processo, mas depois voltou tudo para trás, desde que o governo de António Costa tomou posse, e em 2023, pura e simplesmente disseram que não iam terminar com estas rendas. E precisamente por isso, quando existe uma situação deste género, o que está a ocorrer é que há alguém que está a ser beneficiado pagando uma renda puramente simbólica, enquanto todos os outros inquilinos não conseguem arranjar casa por uma renda justa. Portanto, ou seja, porque estão, no fundo, a pagar com a sua própria renda os custos que este tipo de situação ocorre. Mas o mais grave, como aqui se referiu, é de facto também o Estado, na altura, por uma perseguição ideológica aos proprietários perfeitamente vergonhosa, estabelecida por esses partidos da extrema-esquerda e pelo governo anterior, resolveu de facto instituir esta regra do assédio no arrendamento, mas só existe para os senhorios. Portanto, só os senhorios é que podem praticar assédio. Os inquilinos podem fazer o que quiserem com os proprietários, ameaçá-los, atacá-los, destruir o imóvel, que não há assédio nenhum. O proprietário, se quiser saber o que é que se está a passar no seu imóvel, pode ser acusado de assédio. E nós somos confrontados com situações deste género e que acontecem, infelizmente, com muita frequência. Em muitas situações. Imensas. Portanto, nós temos casos, por exemplo, deste tipo de questões. A lei diz, por hipótese, e diz efetivamente que o arrendatário tem a obrigação de facultar ao senhorio o exame do imóvel. Portanto, ou seja, se o senhor quiser ver o imóvel, a lei diz que ele tem esse direito. A verdade é que a lei não estabelece nenhuma sanção para o arrendatário, mas estabelece sanções gravíssimas ao senhorio se ele incomodar o arrendatário. E precisamente por isso, e inclusivamente até, permite ao inquilino aplicar essas sanções sem passar pelo tribunal. Porque o inquilino pode, por simplesmente, mandar uma intimação ao senhorio por escrito e dizer ao senhorio, se isto continua, eu ponho-lhe uma sanção pecuniária compulsória de 30 euros por dia. E estamos a falar de coimas elevadíssimas. Exatamente. Mas 2.000 euros e 60.000 euros. Não são só as coimas, é também a sanção pecuniária compulsória, que pode atingir 900 euros por mês em relação a inquilinos que pagam 20, 30 ou 40 euros de renda. Portanto, ou seja, o senhorio acaba por pagar aos inquilinos muito mais do que o que recebe de renda. Isto para além de estar a suportar o IMI, o AIMI e todos estes impostos loucos que foram lançados sobre a propriedade. Portanto, tudo isto é, de facto, uma situação de uma injustiça extrema. Mas e o grande problema que existe é que nós não vemos, de facto, nenhuma forma de os proprietários serem defendidos neste âmbito. E isto gera, como há pouco estava a explicar... É uma coisa quase unilateral. Não, é totalmente unilateral, porque, no fundo, a lei, nestas ideias destes mirabolantes de que se colocaram aqui, e deve-se dizer que nós chegámos a ter um caso, uma lei no Parlamento português, em que os senhorios foram proibidos de recorrer a tribunal, foi a Lei 30 de 2018, portanto, ou seja, que saiu, proibiu os senhorios de recorrer a tribunal, coisa absolutamente impensável no Estado de Direito. Nós queixamos à Provedoria de Justiça, mas a Justiça não fez absolutamente nada, porque precisamente por isso nós temos, neste quadro, uma situação em que criou-se uma teia de leis que só protege os inquilinos. E isto gera o seguinte, como há pouco estava a dizer, nós podemos vir dizer que o enquadramento fiscal passa para 10% ou até passa para 0%. Enquanto existir este tipo de regime da lei do arrendamento, as pessoas assistem a episódios deste género, e nós temos imensos episódios desses na nossa associação, e o que dizem, ninguém me volta mais a apanhar no arrendamento. E esta notícia espalha-se como a Boa Nova se espalhou pelos 12 apóstolos, a dizer que é o que existe no nosso país em termos de arrendamento. E vão perguntar ao proprietário se ele quer arrendar. E não é só isso. Eu até me lembro de algo que achei das situações mais escandalosas que existiu. Foi no governo anterior descobriu-se um caso escandaloso, porque o proprietário hoje em dia não tem acesso aos imóveis. E tivemos uma situação em que ocorreu um incêndio na zona ali da Moraria, numa casa comercial que o proprietário tinha arrendado, onde o inquilino, que era um inquilino comercial, pôs a usar aquilo para a habitação e colocou lá 20 estrangeiros. E nesta situação ocorreu imediatamente, houve um incêndio, e o que é que na altura se disse?
se houver sobrelotação, o proprietário vai ter que arranjar casas para todos. Bom, ou seja, o proprietário que nem sequer sabe o que é que estão a fazer no imóvel que arrendou para comércio é que vai arranjar casas para todos. Isto foi o que a Ministra da Habitação na altura disse. Depois recuou quando lhe disseram, e nós próprios dissemos, o absurdo que isto estava a ser. Mas mostra bem um Estado que existiu e que nós estamos hoje em dia a pagar na maior crise habitacional que temos. E, portanto, ou seja, eu acho engraçadíssimo que agora vejamos o António Costa, como Presidente do Conselho Europeu, a dizer que vai tomar medidas na habitação para toda a Europa, depois das medidas desastrosas que ele tomou a Portugal. Portanto, acho que toda a Europa vai ficar em estado de choque quando vir o que dali vai resultar com a nossa experiência, porque o que nós temos, infelizmente, no nosso país é, efetivamente, algo que nós herdamos de todas as medidas loucas que foram tomadas pelo Parlamento e pelo Governo nos últimos anos, desde 2015. E por isso é que nós dissemos que este Governo já devia ter tido a coragem de reverter isto tudo, incluindo o absurdo imposto de mortágua, que é uma perseguição aos senhorios que colocam, que querem investir na habitação, que foi isso desde o início. Que no início, o que a Primeira Mortágua disse foi: nós temos que penalizar quem quer ter casas de habitação, porque criam habitação pública. E agora queixam-se que as pessoas não querem colocar as casas no arrendamento. É isso que nós temos. São cada vez mais os casos. Já continuamos o debate desta reportagem do Repórter Sábado, depois de uma curta pausa de apenas 26 segundos. Boa noite, estamos de regresso ao debate do Repórter Sábado. Passava agora a palavra ao advogado Pedro Proença. Boa noite e bem-vindo. Bom, estamos aqui a falar de uma mulher que já teve polícias à porta, que já teve advogados, diz que não, e que depois ninguém faz nada. É um sentimento de impunidade que faz que estes casos continuem a haver no nosso país. Sim, boa noite, Bruna. Claro, obviamente que é o quadro que está perfeitamente evidenciado nesta reportagem, em que inclusive temos aqui este senhor, a quem eu já expressei de facto alguma incredulidade pelo facto, por exemplo, não saber que em Portugal não existem delegacias, existem esquadras de polícia, mas também para explicar uma coisa que é importante. É que este senhor que vem aqui utilizando o telemóvel no exercício daquilo que eu acho uma espécie de transformismo daquilo que é necessariamente o papel dos tribunais e aquilo que é o papel de uma espécie de ação privada de intimidação dos jornalistas, como se a utilização de um telemóvel contra um jornalista fosse, digamos assim, uma espécie de recurso jurídico desta questão. Mas é importante também esclarecer este senhor, com todo o respeito, que este senhor não pode ser vítima de assédio nenhum por uma razão muito simples. É que este senhor não é inquilino nada e nem sequer se pode invocar a qualidade de subarrendatário de alguém que já viu o seu contrato de arrendamento resolvido por uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto, é preciso explicar a este senhor que, efetivamente, não há assédio nenhum, na medida em que esse assédio é uma figura que está tipificada no contexto de uma relação de arrendamento que já não existe neste caso. E, portanto, não há aqui assédio rigorosamente nenhum. Há uma pessoa que está a ocupar de má fé e de forma ilegítima um imóvel de terceiros. E, portanto, esta é a realidade, é o único enquadramento jurídico que eu posso fazer daqui. Por outro lado, para dizer outra coisa, Bruno, que eu já referi há pouco e apontei aqui algumas das vias de que estas pessoas, obviamente, enquanto proprietários destes imóveis, e não é só este caso, é o caso de muitas pessoas, podem, no sentido de tentarem algum ressarcimento dos prejuízos, dos graves prejuízos que estão a ter com a impossibilidade de explorarem economicamente a sua própria propriedade, mas também para dizer outra coisa. O próprio Estado português, ao permitir isto é, a forma como a Justiça, dentro daquilo que são os seus parâmetros legais de funcionamento, não permite conduzir a uma solução judicial em tempo útil a quem recorre à Justiça para, no fundo, exercer os seus direitos, também coloca o Estado português numa situação, por exemplo, de violação, na minha ótica clara, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nomeadamente o seu artigo 6º, fazendo incorrer o Estado português, eventualmente, se estas pessoas assim o decidirem, no pagamento de uma indemnização pelos prejuízos que esta situação está a acontecer. E será lamentável ver o Estado português confrontado com esta situação, à semelhança do que já acontece em muitas outras áreas, ser uma vez mais confrontado perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos com mais uma ação judicial, são às centenas, e mais uma condenação, o que obviamente também resulta num desprestígio enorme para o nosso país.
Pois também, permite-me dizer isto, e estava a ouvir há pouco, e corroboro e subscrevo integralmente as palavras do seu professor Luís Menezes Leitão, que estes quadros legislativos que foram criados sob uma espécie de cegueira ideológica muito significativa, acabam por conduzir, e isto a mim espanta-me, que as pessoas não tenham tido, as pessoas que estiveram na origem deste quadro legislativo, nomeadamente, e falou-se aqui, posso falar, no próprio atual Presidente do Conselho Europeu, que neste momento parece uma espécie de bombeiro que vai atacar um fogo que ele próprio criou com um copo d'água, vai tentar apagar o fogo com um copo d'água. A verdade é que aqui, estas pessoas que pensaram que idealizaram e que conseguiram impor em termos legislativos este quadro, não perceberam, isto é que é caricato e ridículo, que também são os inquilinos os grandes prejudicados com esta situação. Atacaram, não só de uma forma abjeta, os proprietários, como prejudicaram gravemente os inquilinos. E porquê? Porque, obviamente, que deviam ter ponderado, e já foi aqui dito, que todo este quadro vem provocar uma retração enorme no mercado de arrendamento. As pessoas optam muito mais pelo mercado de compra e venda, o alojamento local, do que correrem o risco de se sujeitar àquilo que esta família está a sujeitar. E isto é tão evidente, era tão evidente, que só com base em cegueira ideológica, eu não me vou atrever a dizer que é burrice ideológica, mas merecia que eu dissesse isto, à partida é que se criou aqui um quadro que não interessa rigorosamente a ninguém. Não interessa nem aos proprietários, nem interessa aos inquilinos. Mas mais do que isto, Bruna, o que me parece aqui também é que é adequado dizer é que não basta só aqui referir, e mesmo que nós nos colocássemos aqui numa postura isenta de dizer, bem, não vamos aqui a falar nos prejuízos dos inquilinos e nos prejuízos proprietários, é o próprio Estado de Direito que está aqui em causa. É o próprio sistema legal que está a ser atacado por dentro com estas leis. E, portanto, isto é de um caricato, é de um ridículo, é de um abjeto que efetivamente me deixa até envergonhado de ser um agente de justiça num quadro desta natureza. E, portanto, aquilo que eu esperava e espero, obviamente, da parte do meu ilustre colega que está nesta situação, que é uma situação que obviamente não é prestigiante nem para ele, nem para a classe profissional que ele exerce, que ele integra, que obviamente respeita aquilo que é uma sentença judicial. É o mínimo que se pede a alguém que é agente de justiça, que está envolvido profissionalmente no quadro da justiça. Respeite uma sentença judicial e perceba efetivamente que o seu comportamento não só é um comportamento antijurídico, mas é um comportamento que também pode fazer a ele recair a responsabilidade pelo facto de estar a impedir estas pessoas de usar economicamente o seu bem. E é aquilo que eu espero, é o bom senso que deve aqui prevalecer. Isto já ultrapassou todos os limites do razoável. E, portanto, à partida, eu espero que esta reportagem tenha também o dom de fazer abrir os olhos às pessoas e de perceber que, efetivamente, isto não ajuda, obviamente não ajuda os proprietários, mas também não está. Estas pessoas estão a prejudicar gravemente os inquilinos. Também é preciso dizer isso. E, Ana, depois de termos visto esta reportagem, a sensação que fica é que ter razão em tribunal vale muito pouco. Pois, pelos vistos. Aliás, eu estava aqui a rever a sentença e a Teresa Pires, funcionária, recordando aqui a senhora funcionária pública, funcionária do Estado, disse uma coisa extraordinária. Ela, durante 7 anos, não pagou a renda. Os tais 43 euros, não é? Uns miseráveis 43 euros, não é? De um T2, que vale $500 000, no centro de Lisboa. E ela alegou que não pagava porque não conseguia pagar. E portanto, aqui, isto, aliás, na sentença diz mesmo que as declarações da RES não foram sustentadas por qualquer prova e se ela tivesse, de facto, preocupada com a circunstância de não estar a conseguir pagar as rendas quando uma das proprietárias, penso que era a Susana, vivia lá no prédio, não é? Situação que se prolongou por mais de 7 anos, sempre teria meios ao seu alcance para pôr fim a tal situação, desde logo a consignação em depósito das rendas, certo? Portanto, esta senhora, de facto, pode tudo.
O problema é esse, é que pode mesmo tudo. Porque ela alegou isto, obviamente que o tribunal ficou estupefacto, não é? Perante os argumentos dela, desconsiderou, mas a verdade é que a senhora permanece lá a fazer o que quiser, o que quer e o que bem entende. Neste momento, pondo lá outra pessoa em casa. Por qualquer entidade que surja à porta, ela diz muito facilmente que não. Já disse, mas pior do que isso agora. Neste momento não é ela que lá está, não é? Neste momento é outra pessoa. É ela que paga os 43 euros, começou a pagar porque viu-se num beco sem saída. Repara, ela começa a pagar em 2019, não é? Portanto, mas quando se vê num beco sem saída com a ação, que diz, não quero aqui ter mais problemas, vou lá. Então, passado 7 anos, vou começar a pagar. Extraordinário. Mas porque se vê num beco sem saída. Mas, entretanto, mete lá outra pessoa. Agora, repara, isto também é um grande negócio. Repara, paga 43 euros desde 2019. Estamos em 2025. Imagina que paga os tais, a metade do que é o preço do mercado. Um apartamento daqueles vale no mínimo, com o preço das rendas que nós sabemos como estão, no mínimo 1.200 euros. Que pague, que o advogado que lá está, que pague o novo inquilino, 500 euros. É só fazer contas. Isto é uma coisa escandalosa. Ou seja, estas desgraçadas destas proprietárias, e permita-me que diga isto porque isto é mesmo uma desgraça, recebem 43 euros por mês desde 2019. Esta senhora, fazendo contas por baixo, são 5.000 e tal, estava há bocadinho a fazer as contas, 5.160 euros. Certo? Quer dizer, precisam de estar 2 anos para receber, precisam de estar 12 anos, mais de uma década, para receber o que ela recebe num ano. É extraordinário, num ano. E é disto que estamos a falar. De alguém que faz isto, que sabe que pode fazer, que continua impunemente. E não sabendo sequer, as proprietárias não sabendo sequer, quando é que este pesadelo vai terminar. Porque as leis que existem permitem que isto aconteça. E a Susana Fernandes, mais do que esta complicação, há aqui também um outro fator na questão da acumulação dos dejetos de animais. O cheiro, nas fotos que vimos na reportagem, nem era nítido onde estava, falou, por exemplo, a cama. Ou seja, além de toda a história, tem também aqui uma outra despesa que é para desentupir a fossa por causa também da falta de higiene que se vive neste apartamento. Sim, a falta de higiene, a acumulação de lixo, de certo que vou herdar um apartamento completamente destruído, as obras que vou ter que realizar naquele terraço que ela não deixou entrar para concluir, e agora vai ser bastante mais caro fazer essas obras, que são super necessárias, porque lá está, os dejetos e a urina estão a criar infiltrações na tela e, portanto, estão a comprometer a própria integridade do prédio. E há queixas também por parte dos outros vizinhos? Com certeza há queixas dos outros vizinhos que não conseguiam sequer meter uma roupa a secar cá fora por causa do cheiro. Aliás, as nossas imagens, se me permite, as nossas imagens de drone também foram muito contestadas agora pelo senhor advogado, o senhor doutor advogado, provam isso mesmo. Provam que aquilo... Enfim, não vou estar nós vimos todas as imagens, não é? Porque nós só temos acesso através de drone àquele terraço. E aquilo falam por si, não é? Aquilo é, enfim, alguém que não prima muito pela higiene, não é? Alguém que não prima muito pela higiene, é mesmo assim. Absolutamente, sim. Vamos ter aqui um problema sério, um gasto incrível, e basta olhar para estas imagens, como é que alguém consegue viver nestas condições? Não consigo compreender. Luís Menezes Leitão, que mudanças urgentes defende na lei do arrendamento? A primeira medida e mais urgente é acabar imediatamente com as rendas congeladas, porque isso parece-me que é algo que, se não acabarmos com isto de vez, nós vamos assistir aos prédios a caírem, e deve-se dizer, em Coimbra já tivemos uma situação muito recente, e normalmente, e a Presidente da Câmara aproveitou para atacar os proprietários todos e não perguntou quantos prédios desses no centro de Coimbra não estão com rendas congeladas, porque isso é precisamente uma situação que, a nosso ver, é o mais preocupante, porque o que se tem passado nos nossos tribunais é o seguinte: os inquilinos não pagam uma renda adequada, às vezes pagam 10, 20, 30 euros de renda. Mas depois, quando o prédio se degrada, vem pedir obras ao senhorio. E o senhorio diz o óbvio,
que não tem condições para fazer obras com aquele preço de renda. Eu já tive um caso, inclusive em que fui consultada para ser um inquilino que queria saber se era possível reagir com uma sentença que ele tinha pedido obras ao senhorio e que o Tribunal considerou que era abuso de direito ele estar a pedir aquelas obras. E o que a sentença tinha calculado era o seguinte, é que as obras que ele pediu ao senhorio equivaliam a 56 anos de renda. E o Tribunal disse-lhe que nunca condenaria um senhorio a pagar as obras que correspondem a 56 anos de renda. Portanto, ora, nós deixamos os prédios, com esta história das rendas congeladas, deixamos os prédios degradar e deve dizer-se isto ocorre essencialmente por virtude da política que o governo anterior fez, mas depois aparecem imediatamente os autarcas que vêm também do mesmo partido e depois vêm dizer quando há qualquer problema não a culpa é dos proprietários e vão ver o que é que nós fazemos neste caso relativamente a este tipo de situações. Isto é de facto algo que, a meu ver, já devia ter acabado, já podia ter acabado em 2017, porque em 2012 deu-se um prazo de 5 anos para acabar e dava-se um subsídio depois disto. Mas nós revertemos isto e isto vai continuar a agravar-se. E curiosamente isto acontece nos nossos maiores centros urbanos, portanto, ou seja, nos centros mais importantes, onde existem essencialmente estes prédios antigos com rendas congeladas e onde é praticamente, sejamos uma situação de um círculo vicioso. Porque a Câmara também pode dizer, não, nós tomamos posse e fazemos as obras. E depois cobramos ao proprietário. Primeiro o proprietário, com base na renda, não tem dinheiro para lhe pagar aquelas obras. E o das câmaras também muitas vezes não tem dinheiro para fazer esse tipo de obras. Portanto, enquanto continuarmos com este tipo de cegueira ideológica, como disse aqui o Dr. Pedro Proença, a colocar uma situação que não permite resolver um problema e não há coragem para o enfrentar, porque isto no fundo é pura e simplesmente adiar isto, a ver se acontece alguma coisa no futuro, nós vamos continuar no nosso país a ter a crise de habitação que temos. E infelizmente não há ninguém com coragem política para tomar medidas nisto. E a Câmara, por exemplo, neste caso, portanto, há uma ordem da Câmara para se fazerem obras que são feitas, não é? Com exceção naquele apartamento. Repara bem, mas depois não há uma fiscalização posterior. A própria Câmara também podia, penso eu, podia ter também movido aqui uma ação. Pois, mas já agora eu acrescento outra coisa sobre esse aspecto das obras, porque efetivamente a lei prevê o despejo quando o inquilino se opõe à realização de obras ordenadas por autoridade pública. E isso muitas vezes acontece que a Câmara manda fazer obras e o inquilino diz eu não deixo entrar ninguém. E depois chegamos ao processo de despejo e os tribunais têm entendido não faz sentido haver despejo porque a Câmara tinha que mandar concretamente o inquilino aceitar aquele tipo de obras. E portanto neste quadro nós temos uma situação em que os inquilinos também se quiserem bloqueiam as obras todas. E por isso simplesmente, e é extremamente difícil reagir, mesmo quando o proprietário está disposto a fazê-las. Inclusive até o governo anterior acabou com a denúncia para obras. Que mas a Câmara, numa fase posterior em que percebe que as obras não foram permitidas, autorizadas, não podia também ter movido uma ação neste caso contra o inquilino? Claro, como disse, eu não pronuncio sobre o caso concreto, mas o que eu posso dizer é o seguinte: as câmaras nunca resolvem litígios entre os proprietários e os arrendatários, porque para isso estão lá os tribunais. O que as câmaras normalmente fazem é aplicar uma multa a todos, que é normalmente o que existe aí quando faz as intimações. Mas neste caso foi e muitas aplicado? vezes põe-se do lado dos inquilinos, porque eu já vi situações em que a Câmara, de facto, porque no fundo põe-se o problema, é que são os inquilinos que dão os votos aos autarcas. E precisamente muitas vezes os proprietários não residem naquele concelho e por isso há sempre uma grande tendência dos autarcas para estar muitas vezes do lado dos inquilinos. Isso é algo que a nosso ver devia ser evitado. Susana, confirma de facto estas multas que receberam? Sim, nós recebemos uma carta da Câmara a dizer que nós tínhamos que fazer obras de conservação do prédio sob pena de pagarmos multas altíssimas se não as fizéssemos. E agora repare, estamos a falar de um prédio que a grande maioria das rendas são rendas congeladas, rendas antigas, e nós pagamos essas obras pelo suor do nosso trabalho e a reforma dos meus pais, não foi pelo lucro que nós recebemos naquele prédio, não é? Repare, é ridículo estar-nos a obrigar a fazer obras num prédio em que só temos rendas antigas. Eu nem sequer consigo pagar o IMI com o dinheiro das rendas. 43 euros. Ana, estavas a dizer algo? Não, era isto precisamente. Ia colocar esta questão das multas. Pedro Proença, bom, há aqui muitas falhas. Que instrumentos legais existem e não estão a ser usados para proteger os proprietários nestes casos? Bruno, os instrumentos legais são aqueles que estão aqui evidenciados. É este regime do despejo que nós temos, que pelos vistos, obviamente, e todos nós, tanto eu como o professor, obviamente, no contexto daquilo que é a nossa atividade cotidiana, deparamos, de facto, com as dificuldades que há no sentido
de conseguir que uma própria sentença judicial, com toda a dignidade que uma sentença judicial tem, seja efetivamente cumprida e, portanto, à partida, vamos vivendo na expectativa de que, no tempo útil da nossa vida profissional, as coisas melhorem um bocadinho e não tínhamos que dizer aos nossos clientes: paciência, temos uma sentença para emoldurar na parede. Muito bem. Susana Fernandes, Luís Menezes Leitão, Ana Leal, Pedro Proença, obrigada a todos, uma boa noite.